estaduais nesse domingão, né? 40 anos após a final histórica de 77, Ponte Preta e Corinthians voltam a decidir um título paulista. Essa vai ser a terceira decisão entre eles, que também se enfrentaram em 79 com vitória corintiana, meu. É isso aí. O estadual de 2017 pode ser o 28º da história do Corinthians, que é o maior vencedor do campeonato. Mas para a Ponte, isso aí pode representar um sonho inédito. Quando essas duas camisas se aproximam, um jogo reaparece. 40 anos depois da final de 77, Ponte Preta e Corinthians voltam a decidir um paulista. A camisa nessa hora fala mais alto, né? Agora 40 anos, é nós, é o tempo que temos que ganhar esse título de qualquer jeito, sem ajuda. Américo Bisotto, o Totó, é um torcedor de carteirinha. Entre os ponte-pretanos, é tido como o mais fanático, a ponto de transformar um cômodo de casa em um cantinho da macaca. Não há dúvida de que Totó é completamente apaixonado pela Ponte Preta, né? Um outro exemplo está aqui. Centenas de ingressos dos jogos que ele já foi. Inclusive é raro o Totó perder jogo, seja em Campinas ou fora. Foi até, na final de 77 contra o Corinthians. E essa aqui doeu, né, Totó? Doeu muito. Mas nós tínhamos time para ser campeões. Mas não deu. Corinthians campeão paulista depois de 23 anos no Morumbi. Para o corintiano, a sensação é oposta. Quanto mais lembrança, melhor. Álvaro Ochoa também estava naquela decisão, na época com 15 anos. Tinha a chance de ver o time do coração ser campeão pela primeira vez. Lembro bem que nos comércios, em geral, tinha normalmente uma plaquinha com os dizeres: fiado só quando o Corinthians for campeão, né? Após o título, emocionado, ele invadiu o gramado e atravessou o campo de joelhos. A cena está retratada em uma foto na parede de casa, junto com a blusa que ele usava no dia. Nem mesmo no Mundial de Clubes, em 2012, não foi uma sensação tão gostosa. Porque em 2012 nós já estávamos acostumados com vitórias, né? Então foi mais uma, apesar de muito significativa, foi mais uma. A 77 foi única. Álvaro e Totó. Em comum, dois torcedores que assistiram a final de 77 se transformaram num jogo épico, numa história sem fim que recomeça hoje. A final do Campeonato Paulista de 1977 foi decidida em 3 partidas. Nenhuma delas aconteceu em Campinas, todas aqui, no Morumbi e em São Paulo. E uma delas recebeu um público que até hoje é recorde do campeonato e do estádio. O time da Ponte era infinitamente superior ao time do Corinthians. Mas existe uma palavra fundamental, né, que nós levamos para campo. A palavra chamada superação. Com a dedicação superando a técnica, o Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0, com um gol de rosto de Palhinha. Outra vitória corintiana na segunda partida significaria o título. Por isso, o Morumbi recebeu seu melhor público, 146.082 torcedores. Desta vez, a Ponte soube se impor. Saiu perdendo por 1-0, gol de Vaguinho, mas virou. Golaço de Dicá. E chute certeiro de Rui Rei, 2-1. Olha o perigo, pé direito. Gol da Ponte Preta, Rui Rei no Morumbi. A decisão ficou para o terceiro jogo. A diretoria do Corinthians, o marketing do Corinthians, distribuiu apitos para todos os torcedores em campo. Então, eu queria falar com o meu companheiro, com o Polósio, com o Carlos que estava atrás de mim, mas não conseguia, porque não dava para ouvir. O barulho aumentou ainda mais aos 36 minutos do segundo tempo. O pedaço Zé Maria, confusão na boca do gol, tentou Basílio de cabeça, tentou Wagner. Fim de um jejum de 23 anos. Repórter da Rádio Globo na época, o apresentador Fausto Silva estava em campo. Eu usava uma capa amarela que aparece nessas imagens, eu parecia um quindim de tu gigante naquele meio lá, então era uma loucura. E mesmo assim eu consegui entrevistar o Oswaldo Brandão, que era carregado e que foi o herói, um dos heróis daquele título. O 13 de outubro de 1977 virou o dia da libertação corintiana e também o dia da condenação de Rui Rei.
Eram 16 minutos do primeiro tempo do jogo final quando a confusão se iniciou. E agora está gesticulando, vai ver o cartão amarelo, o jogador Rui Rei, que reclama ostensivamente contra o juiz, expulso de campo. Começava ali uma das maiores polêmicas do futebol brasileiro. Uma atitude totalmente impensada do centroavante da Ponte Preta, que cavou a sua própria expulsão e acaba prejudicando o seu time na final. A expulsão, logo no começo, a primeira dele no campeonato, chocou e despertou uma dúvida. Estaria Rui Rei vendido ao Corinthians? Aqui em Campinas foi crucificado. Naquela época, a Ponte Preta, todo mundo sabia que a Ponte Preta tinha condição de ser campeão. A culpa teve que cair sobre alguém, caiu sobre alguém, o Rui. Mas ele não tem culpa nenhuma, não. A dúvida dos torcedores que responsabilizavam o atacante pela derrota na final cresceu ainda mais quando Rui Rei foi contratado pelo Corinthians 4 meses depois de ser descartado pela Ponte Preta. Sempre desejei jogar no Corinthians, fazer gol pro Corinthians. Ninguém ia me impedir de eu jogar no Corinthians. Jamais o Vicente Matheus iria contratar para a equipe dele alguém que ele comprou. Vítima ou vilão? Esse é um dilema que vai assombrar a imagem de Rui Rei para sempre. Mas a confiança, transmitida pelos ex-companheiros de Ponte Preta 40 anos depois, ainda é o que ele tem de mais valioso em sua defesa. No retorno ao Corinthians este ano, o Jadson foi escolhido para usar a camisa 77. Inclusive recebeu oficialmente a camisa aqui na Arena Corintiana das mãos do Basílio. Não dava para imaginar que a final seria Corinthians e Ponte, né? Não eram os favoritos para isso, ou eram? Eu estou enganado. Ninguém imaginava que fosse acontecer essa coincidência, né? Tomara que a gente possa repetir o feito de 77. Para a final de hoje, o Corinthians não tem nenhum desfalque, mas tem 8 jogadores pendurados. A Ponte não terá o zagueiro Marlon, um de seus destaques, mas terá a favor o fator casa. No Majestoso, ainda não perdeu para os principais times de São Paulo. Em 4 jogos, são 3 vitórias e um empate. Eu sempre soube do sentimento, do amor, da paixão, do orgulho do Ponte Pretano. Mas isso aflorou. Empolgada, a torcida compareceu em peso ao último treino antes do jogo. O Ponte Pretano sonha com o título inédito. E que as coisas possam fluir para a gente poder dar um sorriso de, vamos dizer assim, de perpetuar para a nação alvinegra, que é a macaca querida. Eu acho que o Corinthians, pela história que tem, pela força que tem, pode ser favorito pelo peso da camisa, mas quando a bola rola, aí não tem mais favorito, né? Seja torcedor, ex-atleta, jornalista, jogador atual ou técnico, quando Ponte e Corinthians se enfrentam, há muita história em jogo. Principalmente em torno do assunto torcida fanática, decisão e fim do jejum. E hoje, mais uma vez, é dia de história. Minha querida Cris Dias, chegou a hora. Chegou aquele momento que a gente